Você tem sido obediente? Você tem obedecido à voz e à direção de Deus? Ou você tem sido aquele filho que diz que vai obedecer quando escuta uma ordem do Senhor, mas no fim não obedece? Lá em Mateus, capítulo 21, versículo 28, Jesus conta uma parábola. E ele diz assim: O que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, ele disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Eu não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam os discípulos. Hoje a gente vai falar sobre obediência. Quantas vezes o Senhor ele nos dá uma ordem, uma direção, e nós não obedecemos? Muitas vezes, imediatamente, quando recebemos essa ordem do Senhor, essa direção, nós dizemos: "Sim, Senhor", mas no fim se passam dias, meses e muitas vezes até mesmo anos, e a gente não cumpre aquilo que a gente disse que faria, e a gente não faz aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Quantas vezes nós somos como esse filho que não obedeceu, disse que obedeceria, mas no fim das contas não obedeceu. Mas eu queria muito, antes de tudo, dar um testemunho, porque desde o último vídeo até esse vídeo, eu tenho aprendido muito sobre a importância de caminhar em obediência. Lá naquele vídeo, eu disse que eu não tinha iluminação, eu não tinha equipamento de som, eu não tinha uma boa câmera, mas que ainda assim eu faria o que tinha que ser feito, porque a coisa mais importante eu tinha, e era a palavra de Deus. E hoje, nesse segundo vídeo, eu posso testemunhar a importância de caminhar em obediência. Eu escolhi, decidi que faria aquele vídeo, mesmo sem um bom som, mesmo sem uma boa iluminação. Eu faria, eu obedeceria. E hoje eu tenho aqui uma iluminação. Hoje eu estou fazendo esse vídeo com uma ring light. Eu estou tendo a oportunidade de fazer esse vídeo com uma ring light. Eu ganhei também um microfone, porém ele não encaixa no meu telefone, porque a entrada é para iPhone, mas é profético, porque o microfone ele só veio adiantado, mas o iPhone ele vai chegar. Não sei da onde, não sei por quem, mas eu creio que ele vai chegar, é profético. Mas eu aprendi a importância de caminhar em obediência. Eu aprendi o quão importante é obedecer a palavra do Senhor e ir em direção a essa palavra. E eu queria falar sobre um personagem, um homem da Bíblia, que caminhou em obediência durante toda a sua vida. Quando ele recebeu a palavra de Deus, ele decidiu que ele acreditaria fielmente naquela palavra e que ele caminharia em cima dessa palavra. Esse homem é Abraão. A palavra nos diz que ele recebe uma ordem de Deus, dizendo para que ele saísse da terra dele, do meio dos seus parentes, e fosse para a terra que Deus mostraria. E ele decidiu que ele acreditaria nessa palavra. Ele decidiu que ele caminharia debaixo dessa ordem. E quantas coisas aconteceram no meio do caminho? E quantas coisas Abraão viveu ao longo da caminhada dele com Deus? Quantas promessas foram feitas e cumpridas na vida de Abraão, porque ele escolheu que ele andaria em obediência. Abraão, uma das promessas que se cumpriu foi o filho prometido, Isaque, o filho da promessa. Aquela mulher que não poderia gerar, passou a gerar já numa idade avançada. Além de não poder gerar, ela começou a gerar em uma idade avançada. Ele também teve um filho já em idade avançada. O Senhor cumpriu a promessa que ele havia feito. Isaque nasceu. Só que o texto, ele nos diz que depois de um tempo, depois que Isaque havia nascido, depois de alguns anos, não se sabe exatamente quantos anos, Deus chega para Abraão e ele fala: Abraão, eu quero o seu filho.
o seu único filho como sacrifício. E talvez você se pergunte: "Mas por que Deus, o mesmo Deus que prometeu que Abraão teria um filho, agora quer pedir esse filho como sacrifício?" Mas é simples. A verdade é que o Senhor queria saber aonde estava o coração de Abraão. Se para Abraão era mais importante a promessa ou o relacionamento que ele tinha com Deus. Infelizmente, o que mais vemos são pessoas, por muitas vezes obedientes, mas obedientes por aquilo que elas vão conquistar, obedientes por aquilo que a obediência pode gerar, obedientes, porém visando algo maior e não relacionamento com Deus. E por muitas vezes o Senhor ele é justo e fiel, ele nos concede bênçãos quando caminhamos em obediência. Só que muitas vezes essas bênçãos se tornam mais importantes do que o próprio Deus. E o Senhor ele queria saber aonde estava o coração de Abraão, o que era mais importante para Abraão, a bênção, a promessa que foi cumprida ou o relacionamento que eles tinham. E aqui eu aprendo uma lição muito importante. Aquele que caminha em obediência se torna amigo de Deus. Tiago, ele fala lá no capítulo 2, deixa eu procurar aqui. Tiago, capítulo 2, lá no versículo 21, ele diz assim, ó: "Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão, ele creu em Deus, e isso foi-lhe creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus." O que são as obras aqui que Tiago está dizendo? Tiago ele está dizendo nada mais nada menos do que andar em obediência. Porque Abraão ele tinha fé, ele acreditava em Deus, mas quando ele age, ele começa a fazer alguma coisa, ele está caminhando em obediência, e isso pôde torná-lo amigo de Deus. Jesus fala também lá em João capítulo 14, versículo 5: "Vocês serão os meus amigos se fizerem aquilo que eu lhes ordeno." E uma das grandes características de Abraão era ser chamado amigo de Deus. E isso não se estende apenas para Abraão, mas vem para mim e para você. Quando o próprio Cristo falou: "Se vocês obedecerem a ordem que eu vos dou, vocês serão meus amigos." Então, quando eu caminho em obediência, eu me torno amigo de Deus. Abraão, ele caminhou em obediência e ele se tornou um amigo de Deus. A palavra fala que logo pela manhã, quando Abraão recebeu aquela ordem, ele acordou logo cedo. Ele preparou tudo o que ele precisava preparar para o sacrifício. Ele preparou a lenha, ele preparou o cutelo. Eu imagino que ele acordou bem cedo para deixar o cutelo bem afiado, que é uma faca, né, bem afiada para poder fazer o sacrifício. Ele preparou o próprio Isaque para que Isaque pudesse ir com ele. E ele se encaminhou, juntamente com os seus servos, em direção àquele monte, em direção ao altar do Senhor, para fazer o sacrifício. E o texto diz que quando eles estão caminhando, subindo ao altar, os servos ficaram embaixo e eles subiram em direção ao altar. O texto diz que Isaque faz uma pergunta para seu pai. Ele diz assim: "Pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro?" E Abraão ele responde: "Meu filho, Deus proverá para si um cordeiro." E aqui eu aprendo mais uma coisa. Aquele que anda em obediência confia em Deus. Aquele que caminha em obediência acredita no Senhor. Abraão, ele foi profético. Ele não tinha cordeiro. Ele sabia o que o Senhor tinha pedido para o sacrifício e era Isaque, mas ainda assim, ele disse: Deus proverá.
Essa é a palavra de alguém que confia em Deus. Essa é a palavra de alguém que acredita que Deus pode fazer muito além. Eu imagino, na minha percepção, conjecturando, que Abraão ele acreditava tanto em Deus, que ele achava que era possível que Abraão fosse até mesmo ressuscitado após ser sacrificado. Abraão ele tinha uma fé inabalável. Salmos 125, capítulo 1 diz: "Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre". Isso me mostra onde estava a confiança de Abraão, ela estava em Deus. Porque só alguém que confia fielmente em Deus não se abala diante de uma ordem dessa. Imagina você receber de Deus uma ordem: "Eu quero que você sacrifique o seu filho, a sua filha". E talvez seja único, assim como foi de Abraão. "Eu quero que você sacrifique o seu único filho, a sua única filha, e por amor a mim". E você receber essa ordem e não se abalar, o texto não diz que Abraão se abalou. E eu não acho que ele tenha se abalado, porque ele confiava em Deus. Somente alguém que confia em Deus tem a capacidade de falar: "Deus proverá", porque ele acreditava que Deus poderia fazer muito mais do que ele poderia imaginar. Abraão, ele decidiu que ele iria confiar. Foi uma escolha dele confiar. E porque ele caminhava em obediência, ele confiava em Jesus. E ele continuou caminhando em direção ao altar. Ele continuou indo em direção ao altar do sacrifício. O texto diz que quando ele chega ali no altar, ele começa a arrumar o altar. Ele arruma o altar, ele coloca a lenha, ele coloca Isaac sobre o altar. Ele amarra Isaac, assim como ele amarraria o cordeiro, ele amarra Isaac sobre o altar. E a Bíblia fala que ele estende o cutelo para sacrificar Isaac. E quando o cutelo ele está estendido, uma voz brada do céu: "Abraão, Abraão, não faça isso". E esse era o próprio Deus falando, o anjo do Senhor. E ele disse assim: "Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho". O pastor Silas Malafaia fala em um dos seus livros que temer ao Senhor significa estar no centro da sua vontade. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria". Abraão, ele não hesitou porque ele temia ao Senhor. E aqui eu aprendo mais um princípio muito importante. Aquele que anda em obediência teme a Deus. Aquele que anda em obediência reconhece quem Deus é e o teme. Abraão, porque ele temia o Senhor, ele obedeceu. E o próprio Deus pôde testificar: "Agora eu sei, Abraão, que você teme a Deus. Agora eu sei que você reconhece quem eu sou, que você reconhece o meu poder. Agora eu sei". Abraão, após ouvir essas palavras de Deus, ele ergueu os olhos. E eu imagino que, se ele ergueu os olhos, ele olhou para frente, ele estava de cabeça baixa. E essa é mais uma característica de que ele temia Deus. Porque após escutar a voz de Deus, ele abaixou a cabeça em reverência ao Senhor. E quando ele levanta os olhos, ele levanta a cabeça, o texto diz que ele vê o cordeiro para o sacrifício. Aquele cordeiro que ele havia dito que o Senhor iria prover. Aquele cordeiro que ele mesmo havia profetizado sobre si e sobre Isaac. Esse mesmo. Ele estende os olhos e ele vê o cordeiro para o sacrifício. E aqui eu aprendo mais uma coisa importante. Aquele que teme a Deus vive milagres. Abraão não tinha um cordeiro, mas o cordeiro apareceu. Abraão, ele se preparou em obediência para sacrificar o seu próprio filho, mas ele confiou, ele acreditou, ele caminhou em obediência e por isso ele viveu milagres.
Eu acreditei, eu confiei na palavra do Senhor. E por isso, hoje eu estou vivendo milagres. Não tinha cordeiro, mas o cordeiro apareceu. Eu não tinha iluminação, não tinha som, mas apareceu, o Senhor me deu. A única coisa que Deus espera de mim e de você, como filhos obedientes, é um passo em direção ao caminho que Ele nos ordenou caminhar. Assim como aquele filho lá do início, que eu contei para vocês, ele disse que não queria, mas ele obedeceu. Seja um filho obediente. Esse é o convite de Deus para mim, para você. Seja um filho, uma filha obediente a mim. Não seja o filho que diz que vai fazer. Não seja o filho que prontamente diz sim, Senhor, mas não cumpre. Mas seja o filho obediente, seja verdadeiro. Aquele homem, ele foi verdadeiro, ele disse que não queria, mas ainda assim ele foi. Seja verdadeiro com o Senhor e obedeça a palavra de Deus. Só o que Ele espera de mim e de você é um passo de fé. E eu queria ler com você Deuteronômios, capítulo 28, versículo 1 em diante. E diz assim: as bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. As suas cestas e as suas amassadeiras serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Ainda que pareça loucura, obedeça ao Senhor. Ainda que ninguém acredite em você ou te apoie, obedeça ao Senhor. Ainda que você mesmo não acredite, obedeça ao Senhor, porque o Senhor, o seu Deus, ele declara sobre você que quando você obedecer, você será abençoado em tudo o que fizer. E assim como foi com Josué, eu profetizo sobre a sua vida. O Senhor declarou sobre Josué: ninguém poderá resistir a você em todos os dias da sua vida, porque eu serei com você. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés será seu por herança. E assim o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Receba essa palavra de Deus, caminhe em obediência, viva milagres, se torne amigo de Deus, confie no Senhor. Você verá e viverá coisas extraordinárias do céu para a sua vida. Apenas caminhe em obediência. E eu queria orar por você e por mim. Pai, neste momento, nós queremos agradecer pela tua palavra. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor está nos ensinando a importância de caminhar em obediência. O Senhor está nos mostrando o quanto o Senhor abençoa aqueles que caminham em obediência. Mas nós queremos declarar, Pai, que acima de todas essas coisas, nós caminhamos em obediência, porque nós o amamos. Nós escolhemos caminhar em obediência, não por aquilo que o Senhor tem para nos dar e nos oferecer, mas porque nós amamos a Ti. Nós confiamos em Ti, Pai. E por isso, nós decidimos hoje caminhar em obediência. Pai, eu peço, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a dar os passos necessários. Talvez nesse momento, alguma irmã, algum irmão meu que está assistindo esse vídeo não consegue dar o primeiro passo. Eu peço neste momento, Jesus, ajude eles a darem o primeiro passo em obediência. E que eles vivam milagres extraordinários. Eu declaro em nome de Jesus que eles viverão milagres extraordinários. Que a casa dele, a família deles viverão milagres extraordinários, porque eles decidiram que caminharão
em obediência debaixo da Tua palavra. E que se cumpra, Pai, a Tua palavra, assim como o Senhor declarou em Deuteronômio, capítulo 28, que se cumpra a Sua palavra na vida dos meus irmãos. Em o nome de Jesus Cristo, nós já agradecemos, porque cremos na Tua vitória, na nossa vitória, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu peço que, se você gostou desse vídeo, encaminha para o máximo de amigos que você puder. Curte o vídeo, ativa o sininho para você receber mais notificações. E seja abençoado por essa palavra. Em o nome de Jesus Cristo. E até a próxima.